aprovada a Lei Rio Branco, conhecida como Lei do Ventre Livre, que liberta as crianças que nascerem a partir de setembro de 1871. A Lei Rio Branco é uma manobra política para acalmar os abolicionistas, Tainá. Mas alguns políticos afirmam que essa lei vai promover a abolição gradual, evitando luta. A Lei do Ventre Livre funciona assim. Os filhos das escravas ficam em poder do dono até os 8 anos. Sim, e a partir daí? Ou ele recebe uma indenização do governo e solta a criança de 8 anos no mundo, ou ele continua utilizando os serviços dela até que chegue aos 21 anos. Ah, então os donos aproveitam os melhores anos de vida dessas pessoas. É claro que os senhores optavam pela prestação de serviços. 1872. No Rio de Janeiro, onde estava a maior população de escravos de todo o Império, o abolicionismo se tornava uma causa nobre. Os debates sobre a Lei do Ventre Livre e a participação de escravos na Guerra do Paraguai estimulavam a simpatia ao movimento. A sociedade brasileira contra a escravidão é um sucesso! Tem razão, patrocínio, mas precisamos intensificar nossos contatos políticos. Essa é uma luta difícil. Não podemos parar. Vamos organizar outras sociedades. Vamos continuar nossas denúncias na imprensa. A propriedade escrava é um roubo, é contrária aos princípios humanos. Nos idos de 1880, a sociedade civil se organiza para dar um basta à escravidão. O movimento abolicionista chega às ruas. José Pereira, você pode nos fazer um resumo dos fatos? No meio político de todo o país, discussões estão acirradas. Sociedades e clubes abolicionistas promovem comícios e conferências contra a escravidão. Leilões, festas beneficentes, quermesses e espetáculos são feitos para conseguir fundos. O dinheiro é usado para comprar a liberdade de escravos. Inúmeros jornais são fundados para defender a abolição. Artigos inflamados incitam a população a participar. A população lota praças e teatros para ouvir discursos e poesias abolicionistas. Homens simples, fortes, bravos. Hoje, míseros escravos. Sem ar, sem luz, sem razão. São mulheres desgraçadas que sedentas, alquebradas. De longe, bem de longe, vem. Enquanto o movimento agitava o país, o Ceará dava o grito de largada para a liberdade. O apoio dos jangadeiros foi decisivo para a abolição acontecer no Ceará. Francisco José do Nascimento, o Lobo do Mar, e José Napoleão, um líder dos jangadeiros cearenses, ficaram à frente de uma greve de trabalhadores do porto. O plano foi da Sociedade Abolicionista Perseverança e Porvir. A notícia logo se espalhou. No Ceará não se embarca mais escravos! No Ceará não se embarca mais escravos! Vocês conseguiram! Vocês conseguiram acabar com o comércio de escravos em Fortaleza! Agora é a vez de libertarmos todos os escravos da província! Junto com José do Patrocínio, os abolicionistas do Ceará concentram esforços para libertar todos os escravos do local. Com a participação popular, o movimento é vitorioso. O Ceará foi a primeira província brasileira a extinguir oficialmente a escravidão, em 1884. Foi ótimo vocês terem vindo ao Rio. Foram mais de 10.000 pessoas no desfile dos nossos amigos jangadeiros. Espero que o exemplo do Ceará se espalhe no Brasil. As notícias têm tido grande repercussão em outras províncias. O Amazonas e o Rio Grande do Sul declaram a escravidão extinta. Em Pernambuco, homens e mulheres conseguem dinheiro, se infiltram em engenhos e induzem fugas em massa. Em São Paulo, além de fugas e rebeliões, a luta pela abolição acontece nos tribunais. Viu só, meu amigo Antônio Bento? Mais escravos libertos por causa de uma brecha na lei. Mais uma vitória de Luiz Gama e dos republicanos radicais. Eu nunca imaginei que existia essa lei. Existe, e desde 1831. Na verdade, qualquer escravo que entrasse no Brasil após novembro de 1831 deveria ser libertado. 40 anos depois, com base na mesma lei, advogados como Luiz Gama e Joaquim Macedo Soares chegaram a conseguir a liberdade para 1.000 cativos.
O enterro do advogado Luiz Gama tornou-se uma grande manifestação abolicionista no centro de São Paulo. Agora, a principal referência do movimento na província é o fazendeiro Antônio Bento. A situação está piorando. Precisamos de uma lei que acalme a desordem abolicionista. Depois de um violento debate na Câmara dos Deputados, foi aprovada a Lei Saraiva-Cotegipe, conhecida como Lei dos Sexagenários. O escravo que completar 60 anos será libertado pelo dono. O Estado vai pagar indenização por cada alforria. Outra lei a serviço do senhor de escravos. Se um cativo conseguir chegar aos 60 anos, ele ainda terá que trabalhar mais 3 anos de graça para o seu ex-dono. Quem analisou artigo por artigo foi o advogado Rui Barbosa. É verdade que essa lei obriga o ex-escravo a trabalhar por mais 5 anos no município onde mora? Correto. Se não trabalhar, o ex-escravo vai preso. Essa lei é uma forma do senhor jogar o escravo velho e doente na rua e ainda ter lucro com isso. Em São Paulo, uma confraria secreta e conspiratória tramava a fuga de escravos. Eram os Caifazes. Aqui a gente escreve este jornal e mantém o alojamento para negros desabrigados. Eu tô louco pra saber como é o trabalho dos Caifazes. Nós somos muitos. A gente arruma emprego nas fazendas para convencer os escravos a fugir. A gente também entra nas senzalas durante a noite e organiza a fuga. A gente viaja a pé, de trem. Muita gente nos ajuda pelo caminho.